Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva, não só nesse instante, mas em cada passo da nossa caminhada. Há um momento no Evangelho de uma significância muito importante e que, por vezes, a gente acaba por não atentar à magnitude do momento. Jesus se encontrava com 11 dos seus discípulos, porque o 12º já houvera deixado o recinto, ao final daquele instante que conhecemos como última ceia, e ele acabara de sinalizar para aqueles que lhe acompanhavam de forma mais íntima e de forma mais aproximada, que ele haveria de deixá-los. Jesus sinaliza que ele iria de ir embora e que, portanto, a partir daquele instante, aquelas figuras que ali se encontravam haveriam de necessitar de pegar na charrua para vivenciar o trabalho efetivo do Evangelho. E sem sombra de dúvidas, se a gente se transporta para aquele momento, não sei vocês, mas se, enquanto discípulo de Jesus, naquele instante, ouvisse do meu mestre que ele estava indo embora, o meu coração iria se preencher de muitas dúvidas. O meu coração iria se preencher de muitas incertezas, porque o grande sol da minha caminhada, naquele instante, estava temporariamente se despedindo da minha presença física. E certamente Jesus percebe isso naqueles que ali estavam ao seu redor, e ele declama aquele que é teologicamente conhecido como seu discurso do adeus, ou discurso de despedida. Quem narra para nós esse discurso é o evangelista João, nos capítulos 14 a 17 do seu evangelho. Para que vocês relembrem o discurso, Jesus começa dizendo aos discípulos que eles não deveriam turbar os corações, deveriam crer nele, também crer em Deus, porque na casa do Pai há muitas moradas. E em meio a esse emblemático discurso, Jesus lança uma promessa. Jesus lança um compromisso. Em João 14, de 16 a 18, nós ouviremos Jesus dizer que se nós o amarmos e guardarmos os seus mandamentos, ele haveria de rogar ao Pai que este enviasse um novo Consolador. Consolador este que haveria de ficar conosco até o fim dos tempos. Ele cumpriu a promessa. No ano de 1857, no dia 18 de abril, faremos aniversário esta semana também, surge na Terra, através do trabalho do excelentíssimo codificador Allan Kardec, a doutrina dos Espíritos, que, assim como os próprios dizem nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, descem como as vozes dos céus, a nível de trazer consciência e esclarecimento a todos nós que estamos na lide reencarnatória, na busca pela constante transformação que nos é de necessidade. Então, Kardec, ele vai atrelado, de certa forma, a essa promessa que Jesus oferta, atrelado a essa, digamos, orientação que Jesus apresenta, de que o Consolador haveria de vir por base no amor, não só no amor que ele tem por nós, mas também no amor que nós devemos ter por ele e pelos seus ensinamentos. Ele vai constituir uma sequência de ideias muito bem elaborada, muito bem didática. Educador que era, não poderíamos pensar de forma diferente. Inicialmente, ali no ano de 1857, quando publica o Livro dos Espíritos, destacando aquele que é o pilar filosófico da nossa doutrina, a busca pelo saber, a busca pela compreensão do mundo. Um pouco mais adiante, no ano de 1861, destacando aquele que é o aspecto científico do nosso arcabouço doutrinário, ao tratar da relação do mundo físico com o mundo espiritual, publicando o Livro dos Médiuns, e no dia 15 de abril de 1864, daqui a 2 dias, faremos aniversário.
publica Kardec a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ou, como estava no título original francês, A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Era a obra que tinha como papel fundamental desenvolver o arcabouço moral de reflexões necessárias para o nosso adiantamento espiritual. Não que até então a gente não tivesse nenhuma reflexão moral estabelecida. Tínhamos. O próprio Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, é constituída daquelas que Kardec nomeia como as leis morais. Então, lá está evidenciado e edificado o senso de moralidade. Mas restava um livro, uma obra, um conjunto de textos que buscasse tecer reflexões profundas, cotidianas e atitudinais, a nível de direcionar a nossa busca pela transformação. E, para tanto, o nosso codificador consolida o Evangelho segundo o Espiritismo. Obra esta que, em sua introdução, ao apresentar o objetivo da mesma, Kardec elenca que nela estará como proposta primordial o estudo do ensino moral do Cristo. Kardec, inclusive, nesse instante, ele elenca que, ao olharmos para o Evangelho, nós conseguimos agrupar 5 lides de ensinamentos. Ele nos diz que lá encontraremos os relatos dos momentos da vida do Cristo, os ensinamentos que foram tomados por dogmas nos aspectos de algumas outras religiões, os milagres, as predições e o ensino moral propriamente dito. Os milagres e as predições, nós veremos o codificador trabalhar na última obra do Pentateuco, que é a Gênese. As reflexões sobre os dogmas constituídos e edificados no pensamento religioso humano, nós o veremos analisar e refletir na obra O Céu e o Inferno. Ao Evangelho segundo o Espiritismo, fica resguardada a tarefa que ele executou de forma maestral, a reflexão do ensino moral do Cristo. E em continuidade, nessa mesma introdução, ao apresentar esse pilar de reflexão, Kardec elenca um raciocínio, uma ideia muito importante. Ele diz que quando a gente fala do ensino moral de Jesus, a admiração é geral. Não há aquele, por vivência que tenha, por análise que tenha de mundo, que não vá admirar esses ensinamentos. Pode não aceitar, pode não seguir, mas admirar pela grandiosidade da representação que Jesus teve. Só que Kardec continua dizendo que dentre esses que admiram, haverão aqueles que se apropriarão desse conhecimento e o farão profissão de fé. O trarão enquanto vivência na existência, enquanto segmento de direcionamento do caminho. Dentre esses, aponta Kardec, que são poucos os que verdadeiramente compreendem a consequência desses ensinamentos, e menos ainda aqueles que verdadeiramente seguem essas propostas. E aí está o grande ponto de reflexão que nos cabe nesta tarde. O que o Evangelho pede de nós? Não o que nós devemos pedir do Evangelho, porque o Evangelho já nos dá tudo. Mas o que o Evangelho pede de nós. O que é que significa estarmos aqui num espaço como este, num domingo à tarde? Kardec, inclusive, aponta, quando ele escreve uma obra pouco conhecida no movimento espírita, que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, e ele faz um capítulo que ele intitula de Resumo Teórico dos Ensinos dos Espíritos. No item 25 desse capítulo, ele salienta que o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens, e que não devemos buscar nele, senão, as ferramentas que possam nos tornar melhores. Ou seja, aqui estamos para sermos um pouquinho melhor do que o instante em que aqui entramos. Se ao sairmos desses muros, sairmos com o mesmo pensamento, a gente não entendeu a proposta do Espiritismo. A vinda à casa espírita, o espaço de contato com os ensinamentos espíritas, que por sua vez é esse espaço de contato profundo e límpido com o Evangelho de Jesus, precisa incomodar. Porque se não incomodar, não transforma.
Se não incomodar, não vai nos colocar no âmbito de buscar fazer diferente. Se nós sairmos daqui com a sensação de que está tudo certo, a gente não vai, de forma nenhuma, projetar, imaginar os caminhos de ventura que a gente pode construir para o futuro. E Kardec elenca esse ponto, salientando que, sim, o grande objetivo, o objetivo essencial da doutrina, para, inclusive, a qual os outros objetivos se associam, não significa dizer que é o único objetivo do Espiritismo, mas é o essencial e primordial. Existem vários outros que se associam a este. Então, aqui estamos na busca de aprendermos para sermos melhores. Essa é a grande proposta. E em reconhecer essa proposta, nós precisamos olhar para esse evangelho, olhar para esse compêndio de ensinamentos e tentar extrair o convite que ele faz a cada um de nós no âmbito das nossas caminhadas individuais. E, para tanto, na tentativa de nos ajudar, Emmanuel, através da psicografia do Chico, escreve uma mensagem que está na obra Fonte Viva, que é uma mensagem interessantíssima. Ele intitula essa mensagem de A Retribuição. É a mensagem de número 22 da obra Fonte Viva. Para escrever essa mensagem, ele pega um destaque do Evangelho, que está escrito por Mateus, no capítulo 19, versículo 27. Esta é uma passagem onde Pedro olha para Jesus e, no alto da sua petulância, se assim podemos dizer, ele pergunta a Jesus: e nós que resolvemos te seguir, que abrimos mão de tudo que tínhamos, o que é que a gente vai receber em troca? Pedro pergunta a Jesus qual era a recompensa por seguir Jesus. Pedro pergunta a Jesus naquele instante qual era o retorno que ele teria por estar, de alguma forma, disposto a se renovar. E aí Emmanuel começa a mensagem apontando que este é um pensamento ainda muito presente nas nossas consciências. Quantos de nós não nos pegamos em momentos a fio, refletindo qual é o ganho de vir à federação, por exemplo, num domingo à tarde? O que é que a gente está recebendo em troca? Qual é a moeda que volta para o nosso bolso, dado o investimento que nós fazemos? Emmanuel pondera isso, que essa é uma ideia ainda muito presente nos nossos corações. E ele reflete várias vivências da sociedade, trazendo o exemplo, inclusive, da semente de trigo, que se faz trigo, que se serve ao moinho, que se torna farinha, que vai compor a massa, que é amassada e que, eventualmente, em algum momento, se torna pão. Ele coloca essa configuração de algo que cede espaço para ser manipulado e formado. E ele encerra a mensagem, e é justamente o ponto que nós gostaríamos de trazer, trazendo a seguinte ideia: se por escolha própria, e aí nós abrimos um parênteses, Emmanuel salienta a nossa vontade. Nenhum de nós aqui estamos obrigados. Apesar dos meus jovens da Juventude 2 estarem aqui, né, e eventualmente eles trazerem a ideia de que são arrastados pelos pais para a evangelização, em maioria, nós aqui estamos por vontade própria. Nós desejamos vir a esse espaço. Nós executamos a nossa vontade efetiva. Primeiro tivemos o desejo, que muitas vezes, inclusive, a gente perde. Leon Denis, quando ele reflete sobre a vontade, lá na terceira parte do problema do ser, do destino e da dor, ele elenca que a gente precisa manter firme a vontade, porque desejo vem e vai. Em muitos momentos a gente vai ter desejo de fazer maravilhas, mas se a gente não exercitar a vontade, esse desejo não se torna realidade. Então nós tivemos o desejo, pomos esse desejo em ação, exercemos a nossa vontade e aqui estamos, por escolha própria. E Emmanuel então salienta: se por escolha própria, é o nosso caso, aceitasses o convite do Evangelho de Jesus, a partir desse instante, recebeste do céu. E aí a gente pode salientar, existe uma recompensa. Seguir Jesus tem recompensa. Emmanuel diz que a gente recebe dos céus, a partir desse instante, a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir.
a recompensa é o trabalho. Emmanuel aponta que uma vez que a gente se dispõe a vivenciar o Evangelho de Jesus, uma vez que a gente se agrega a esse compêndio de ensinamentos, nós recebemos a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. E quando ele apresenta essas três situações, ele meio que facilita um pouco para a gente, a nível de que a gente compreenda aquilo que o Evangelho pede de nós. Primeiro de tudo, Emmanuel diz que nós recebemos a honra de ajudar. É muito forte associar essas duas palavras. Emmanuel diz que ajudar é uma honra. E honra é das palavras mais cheias de significado positivo que a gente tem no vocabulário humano. Porque ela traduz aquilo que de melhor a gente possa ter, aquele status mais positivo que possa nos ser concedido. É um status de honra. E Emmanuel associa essa ideia à ação de ajudar. E não podemos pensar diferente. Se nós reconhecemos o lema da nossa doutrina, cunhado pelo, inclusive, nosso codificador, que nos diz que fora da caridade não há salvação, nós haveremos de reconhecer essa necessidade absoluta de nós servirmos ao nosso próximo. Uma necessidade tão absoluta que, inclusive, ela acaba se desvencilhando das regras, dos aparatos sociais, porque ela diz respeito ao serviço profundo que a gente pode conceder a nível de devotamento ao nosso semelhante. Estávamos agora há pouco no núcleo da mocidade, e aí vou me aproveitar de uma referência que o nosso amigo se utilizou lá, o capítulo do Amor e Renúncia, que fala da história das bodas de Caná, na obra Boa Nova, de autoria do Espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, quando, daquele famoso milagre em que Jesus transforma a água em vinho, Pedro, instantes depois, questiona Jesus se aquilo ali não seria estimular as frivolidades do mundo. Como pode, mestre? Tu transformar água em vinho? Não seria isso fazer os estímulos aos desmandos, aos apelos materiais? E Jesus, no alto do seu senso pedagógico, ao invés de trazer uma resposta com ponto final, ele faz uma pergunta a Pedro. Pedro, tu conheces a alegria de servir a um amigo? Vejam que pergunta. Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? E aí a gente lembra que existia todo um contexto que envolvia as bodas de Caná, que havia todo um trato social que demandava daquele povo a manutenção dos comes e bebes durante a festa inteira. Ainda hoje isso é muito presente para o pessoal, não só, né, o tronco hebraico, o povo hebreu, né, a nível de religião judaica, mas também quase todo o Oriente Médio, eles têm muito essa questão do acolher a pessoa na sua casa, o acolher a pessoa na sua festividade e servir a ela do começo ao fim, até o último instante que ela esteja no recinto. E não pode faltar nada. Tem que ser do bom e do melhor. E aí, naquele instante, a gente vê uma festividade de bodas onde o vinho acaba. E aí Jesus faz algo que talvez materialmente olhando, a gente faça olho torto. Mas que é representado a nível da profundidade espiritual quando ele apresenta esse questionamento a Pedro. Conheces a alegria de servir a um amigo? Então essa honra de ajudar, ela ultrapassa as convenções materiais que eventualmente a gente possa levantar. Ela diz respeito realmente a nós servirmos ao nosso semelhante da forma mais profunda que isso possa significar, o que demanda de nós muito esforço a nível de entendimento, a nível de compreensão, a nível de acuidade de perceber o que a vida pede de nós. Porque na superficialidade da rotina, ordinariamente a gente não vai conseguir traduzir o que a situação verdadeiramente pede. E é isso que o Espiritismo, inclusive, nos proclama, que a gente saia da margem, no sentido de se distanciar dessa visão rasteira, dessa compreensão rasa da existência,
e a gente mergulha a nível do entendimento do ser imortal que nós somos, para a partir disso, nós realmente enxergarmos a vida com os olhos de ver, como Jesus salientava. E ouvir os apelos que a vida nos apresenta com os ouvidos de ouvir que ele tanto sinalizava. Realmente entendendo a vida. E isso nos tornará realmente mais capazes de ajudar o nosso próximo. Porque nós estaremos nessa consonância mais, digamos, íntima com as vibrações, com as emanações do alto, o que, por consequência, nos tornará mais aptos realmente a servir ao nosso semelhante. E esta honra de ajudar, ela ganha uma conotação ainda mais interessante quando a gente compreende o segundo ponto que Emmanuel levanta, a prerrogativa de entender. E essa é a mais difícil de todas. Emmanuel diz que entender é uma prerrogativa. E prerrogativa, em outras palavras, é dizer que é obrigatório. Nós temos obrigação de entender. E o que é que danado significa isso? É aquilo que o Evangelho nos coloca quando o item da indulgência, que a gente deve ao outro o direito dele ser como ele é. A nós é que cabe a responsabilidade de ser cada dia melhor, como consolidaria Chico no seu pensamento, certamente inspirado pela frase do Evangelho e também por todo o aparato espiritual que ele tinha. Nós precisamos dar ao outro realmente esse direito dele ser como ele é, independente do que isso signifique. Está aí o grande desafio. Porque isso diz respeito, literalmente, à conjectura de nós servirmos ao nosso semelhante, acolhermos o nosso semelhante, sem questioná-lo e sem inferi-lo a nível de pensamentos que o diminuam. Porque não nos cabe essa posição de julgamento. Não nos cabe. O que não significa dizer que esse seja um convite para a conivência. Às vezes a gente interpreta equivocado e acha que servir ao semelhante é ser conivente com os seus erros. Não, de forma nenhuma. Já diria a mnemônica social que Jesus, apesar de não amar o pecado, ele ama o pecador. Porque ele acolhe a criatura, reconhecendo nessa criatura uma pessoa amplamente potente de acertar no amanhã. E não a enxerga única e exclusivamente naquela configuração pontual de equívoco que ela apresenta. E é esse o convite que ele nos faz. Há vários instantes durante a história do Evangelho onde Jesus representa essa prerrogativa de entender, mas se fôssemos destacar alguns, a primeira das situações seria justamente a relação dele com Pedro. Acho que todos nós aqui lembramos deste apóstolo que tinha uma configuração amplamente reativa, ele costumava responder sem pensar. Em muitos momentos a gente vê um Pedro, né, que toma de assalto a nível de palavra e de atitude, é aquele que quando Jesus vai sendo cercado, pega a espada e corta a orelha, e Jesus o adverte, embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E na história de Pedro tem um momento que se destaca de forma muito ampla, que eu acho que certamente é o mesmo momento que está na cabeça de todos nós nesse exato instante, que é a negação. Quando se fala em Pedro, geralmente associamos ao instante da sua negação. E é muito interessante, porque quando Jesus destaca a Pedro que ele haveria de negá-lo, isso está ali um pouquinho antes do discurso de despedida que citamos inicialmente, né? Está no finalzinho do capítulo 13 do versículo de João. Jesus diz a ele, né, que antes que o galo cantasse, ele haveria de negá-lo 3 vezes. Pedro acolhe essa fala, calado, não. Ele responde. Ele diz, impossível. Mestre, eu vou te acompanhar até o fim, mesmo que o martírio se faça necessário. Pedro tinha essa condição, né, de reagir de forma imediata às situações.
coisa que nós não temos. Né? Nós somos pessoas que paramos, né? Pensamos muito para agir. Né? Então, diferente de Pedro, nós que agimos, a gente certamente tomaria uma outra postura naquele momento. Mas Pedro reage. E aí nós teremos, mais uma vez, a obra Boa Nova, uma fala que Humberto de Campos nos destaca, que não está no Evangelho, não está no Novo Testamento, mas é das frases mais belas que Jesus disse em todo o seu trabalho de apostolado. Quando Pedro responde a Jesus dizendo que seria impossível negá-lo, Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu has de reconhecer que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Essa fala está no capítulo 26 da obra Boa Nova. Tu has de reconhecer que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Jesus entende Pedro na sua ainda patente imperfeição. Jesus compreende Pedro na sua condição de ainda espírito vacilante, e ele oferta a Pedro, exercitando a prerrogativa de entender, naquele momento, a frase que vai sustentar aquele apóstolo instantes depois. Porque nesse mesmo capítulo, Humberto de Campos nos narra que à medida da terceira negativa, e aí Humberto de Campos, na sua linguagem poética, enquanto cronista que era, ele elenca que Pedro nega a terceira vez, olha a praça onde Jesus estava preso, fita os olhos de Jesus, que estava sendo iluminado pelos primeiros raios do sol, e ecoa na sua mente a frase: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E é esta frase que permite com que Pedro reconheça a culpa pelo ato, mas não entre no remorso. E a partir desse reconhecimento da culpa, mas não vivência de remorso, nós veremos aquela criatura se transformar de tal forma que para muitos vai ser considerada a pedra angular da igreja. E é muito interessante porque em instantes posteriores, nós veremos um segundo diálogo de Jesus com Pedro, este narrado no capítulo 21 do Evangelho de João, quando João descreve o terceiro encontro que Jesus tem com os discípulos depois da crucificação. Jesus volta a primeira vez, volta a segunda, e ele volta uma terceira de encontro com os discípulos. É um momento que talvez muitos recordemos, que é um instante onde alguns discípulos saem para pescar, jogam a rede no lago, quando puxa, a rede vem vazia de peixes. E aí eles escutam uma voz lá da margem dizer: joga do outro lado do barco. E aí quando jogam, e eles puxam, a rede vem cheia. Lá no Evangelho, João diz a quantidade de peixes. Eu não sei como ele contou, mas está lá. Ele diz precisamente quantos peixes tinha na rede. E aí, nesse instante, meio que há um sentimento ali entre os discípulos, que era Jesus que estava na margem, aí Pedro, na configuração de reativo que era, ele salta do barco e vai nadando até a margem do lago. Os outros que vão no barco chegam na mesma hora. Então, ele só fez um trabalho que não precisava fazer. Então, chegam na mesma hora, e aí eles veem que está localizado ali, num canto ao lado, uma fogueira, já com peixes no fogo, e eles sentam em volta para dialogar com Jesus. E aí, neste momento, Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E aí Jesus convida: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E mais uma vez Jesus repete: vá e apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E aí João narra para a gente que nesse momento Pedro se incomoda. Mas danou-se. Já disse 2 vezes, o homem quer uma terceira, mas ele responde: amo, Senhor. E Jesus mais uma vez diz: então vai e apacenta as minhas ovelhas. E aí ele apresenta a Pedro a seguinte fala: Pedro, quando mais novo, e imaturo, tu te vestias da forma que bem entendesses, e tu ia onde teu coração mandava. Porém, quando mais velho e maduro, tu permitirás que outro venha e te vista, e que este te leve aonde tu não queiras ir. E aí, inclusive, se destaca ali nesse texto do Evangelho que meio que se percebe que já era a antecipação da situação que Pedro haveria de vivenciar, porque é um dos discípulos que é crucificado, que é martirizado na cruz, de cabeça para baixo, né, porque ele não aceita vivenciar o martírio da mesma forma que Jesus vivenciou, mas numa análise ainda mais ampla,
Era como se Jesus estivesse dizendo a ele que na condição de maturidade na qual ele estava se erguendo, ele haveria de efetivamente se dispor ao caminho transformador que o Evangelho oferta. Isso só foi possível porque Jesus entendeu Pedro. Toda essa história só foi possível porque Jesus, naquele instante, demonstrou a prerrogativa de entender. Uma outra criatura que também teve a oportunidade de vivenciar essa prerrogativa de entender que o Cristo executava, não abraçou por totalidade a mensagem que Jesus deixou e acabou tendo um fim diferente, que foi Judas Iscariotes. Aquele que, por não entender a mensagem de Jesus, de que ele vinha enquanto um rei a nível de consolidar a estatura e a grandiosidade das leis divinas no íntimo da criatura e não no aparato físico. Não era um rei que iria subir num trono, se adornar de joias e coroas e comandar um povo, no sentido material, mas sim um rei espiritual que estava na perspectiva de ampliar o escopo de compreensão do ser imortal que somos. Judas não entendeu isso. E por não entender isso, ele entrega Jesus na expectativa de que Jesus, sendo preso, se rebelasse. E em se rebelando, tomasse o poder. Ele não entrega Jesus porque ele não acreditava nos ensinamentos de Jesus. Ele não entrega Jesus porque ele não gostava de Jesus. Ele entrega Jesus porque ele tinha esperança de que, finalmente preso, Jesus haveria de tomar o poder. Era a má compreensão da mensagem. Não à toa, as moedas nem fizeram tanto sentido. Quando Judas recebe as moedas, aquilo ali não faz sentido para ele. E Judas, Jesus vai dar a ele uma palavra, uma frase, melhor dizendo, que ele não conseguiu abraçá-la e tomá-la enquanto oportunidade de renovação. Que quando ele está chegando no Getsemane, acompanhado dos centuriões para prender Jesus, e ele aponta, Jesus acolhe Judas, o chamando de amigo. Amigo, a que vieste? Jesus já havia sinalizado que ele haveria de traí-lo. Isso foi lá no processo da última ceia. Ele sabia dessa relação conflituosa. Ainda assim, ele olha para Judas e o chama de amigo. Era mais uma vez nessa prerrogativa de entender, exercitando essa prerrogativa de entender, que Jesus colocava para aquela criatura um pensamento que pudesse guiá-lo para que ele não entrasse no remorso. Reconhecesse a culpa, assim como Pedro fez, mas não entrasse no remorso. Ele acabou escolhendo este caminho. E o remorso foi tão grande que nós sabemos os instantes derradeiros da sua existência física. Ele não conseguiu lidar com o seu ato. Mas Jesus deu a ele a fagulha que, se ele tivesse se utilizado, haveria, de colocá-lo nessa condição de compreensão da transformação que ele poderia vivenciar. Mais uma vez, Jesus demonstra essa prerrogativa de entender. E talvez o exemplo mais conhecido é quando Jesus acolhe a mulher adúltera. Aquela que vem sob julgo da lei, no imperativo dos que ali a trouxeram para apedrejá-la, e lançam para ele a grande interrogação. A lei manda apedrejar. Tu o que dizes? E numa, de certa forma, disruptura daquilo que era esperado, porque a Amélia Rodrigues narra para a gente, em Premissas do Reino, que nenhum daqueles que ali estavam ao redor, quando questionam Jesus o que é que ele iria dizer, qual era o direcionamento que ele daria, ninguém esperava que Jesus apresentasse a fala que ele apresentou. Todo mundo considerava que ele iria entrar em falso testemunho de alguma forma. Que ou ele iria negar a lei mosaica, dizendo que aquela mulher não deveria ser apedrejada, ou ele iria negar a lei de amor que ele tanto pregava, dando seguimento àquilo que impunha a lei mosaica. Mas aí não. Jesus apresenta uma terceira proposta. O que estivesse em pecados, atire a primeira pedra. Ele salienta uma reflexão para o íntimo da criatura, a nível de que a gente reconheça que nós não temos condição
de forma nenhuma, de apontar o dedo a nível de julgar o nosso semelhante. Pelo contrário, nós temos a obrigação, a prerrogativa de entendê-lo. Porque aquilo que ele faz no hoje não resume a sua história futura, de forma nenhuma. Aquilo que nós fazemos no hoje, nem de longe resume as potencialidades do ser imortal que nós somos. Quando comenta sobre as casas mentais, lá no mundo maior, Calderaro diz que não houve gênio na humanidade que ousou usar 1/10 do potencial iluminativo que nós carregamos. Não há gênio na humanidade que ousou usar 1/10 do potencial iluminativo. Isso significa dizer, e inclusive até uma fala de Emmanuel, quando ele escreve a mensagem na Ascensão, que está no livro Alvorada do Reino, ele faz um senso comparativo entre os animais e o homem, e é lá que está a famosa frase dele, onde ele diz que do animal para o homem é a mesma distância do homem para o anjo. Só que ele diz, no nosso ponto atual, nós estamos muito mais perto de onde saímos do que para onde estamos rumando. Então ainda falta muita coisa para a gente vivenciar. Ainda tem muitas conquistas que nós precisamos empreender. E isso nos dá essa condição necessária de nós lançarmos esse olhar de compreensão para nós, obviamente, a nível de perdoar as nossas faltas, a nível de vivenciar o auto-amor, a nível de proporcionar renovação, porque se a gente se prende a um erro do passado, a gente meio que se cerceia da oportunidade de evoluir. A gente fica parado, porque a gente fica remoendo. Então é um sentimento que nós precisamos ter para conosco e da mesma forma vivenciar esse sentimento para com o nosso próximo. Dando a ele essa condição dele servir-se de tudo aquilo que lhe é ofertado, a nível de se transformar de Jesus a mulher adúltera, onde estão aqueles que te condenaram? É o momento em que ela se sente segura para erguer os olhos, que até então estavam prostrados ao chão. E ela diz, não restou nenhum. E aí Jesus então apresenta, eu também não te condenarei. Agora vá e não peques mais. Jesus entende, Jesus consola, mas Jesus esclarece. Ele salienta essa necessidade de transformação, de renovação que nós precisamos vivenciar. Mas ele dá, antes e acima de tudo, esse consolo necessário que só é bem vivenciado se a gente entender o nosso próximo. E esta instância, inclusive, é a grande ponte que há de nos alçar à condição de espíritos puros. Quando nós olhamos para a questão 886 do Livro dos Espíritos, sem sombra de dúvidas, das mais famosas da obra, Kardec pergunta qual o sentido verdadeiro da caridade, tal qual Jesus compreendia. Ele bota a compreensão lá no alto para que não houvesse dúvidas, e os Espíritos respondem a Kardec que a gente vai entender como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O BIP, o reconhecido BIP no movimento espírita. E vejamos, esta é uma frase que, a nível do processo evolutivo, ela está apresentada numa linearidade invertida. O que é que estamos querendo dizer com isso? Ninguém começa sendo benevolente para com todos. Se esse fosse o primeiro passo da caminhada, a gente seria puro desde o instante inicial. A gente começa pelo outro lado, perdoando as ofensas. Porque para se perdoar uma ofensa, primeiro, precisa existir uma ofensa. E para existir uma ofensa, a gente carece de alguém que pretende ofender e alguém que se sente ofendido. Porque em não existindo um ofendido, não há ofensa. É preciso que haja a figura do ofendido para que a ofensa se concretize. E nós iremos vencendo essa condição de nos sentirmos ofendidos mediante a instauração da segunda parte da frase, que é a indulgência para com todos. Quanto mais indulgentes nós formos com os nossos semelhantes, menos ofendidos nós estaremos na caminhada da vida. Temos um colega do movimento espírita, já na parte espiritual, que ele dizia muito, Rinaldo, veja, se o seu pensamento for que a pessoa faz sem querer,
mesmo que ela faça por querer, você não vai se incomodar com aquilo. Porque a tua mente está numa sintonia diferente. Já se na tua cabeça e no teu coração tiver o sentimento de que a pessoa faz por querer, mesmo que ela faça sem querer, você vai encontrar um problema naquilo. E a gente encontra verossimilhança quando a gente olha a própria fala de Jesus, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, em meio ao Sermão da Montanha. Ele nos diz que onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E continua dizendo, uma das frases mais poéticas que a gente possui: pois que os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos enxergam luz, é porque o teu coração está imerso em luz. Já ao contrário, se os teus olhos enxergam trevas, é porque o teu coração está imerso em trevas. Então diz muito respeito à forma como nós enxergamos a vida. Diz muito respeito à forma como nós compreendemos o nosso semelhante. Se nós exercitamos a indulgência para com ele, se nós vivenciamos essa prerrogativa de entender que Emmanuel levanta, se torna muito mais fácil amar, se torna muito mais fácil conviver, porque a gente vai olhar para o nosso semelhante e enxergá-lo lá na frente, de posse das potencialidades que ele um dia há de ter. Numa mensagem um pouquinho depois desta, em que Emmanuel fala dessas palavras, a mensagem 32 também da obra Fonte Viva, que ele intitula de A Boa Parte, onde ele comenta a passagem de Marta e Maria. Em meio ao texto, Emmanuel traz uma reflexão bem forte. Ele diz que a gente não pode esquecer, de forma nenhuma, que o criminoso do hoje é o enfermeiro do amanhã. E assim o é. Nós sabemos que assim o é. Porque o Espiritismo nos proporciona justamente essa amplitude de vistas, a nível de olharmos para a criatura nas potencialidades que ela possui, e não condicioná-la única e exclusivamente aos atos da atualidade. E uma vez que a gente vivencia essa indulgência, a benevolência se faz por consequência. Ela se abre por consequência. E aí tudo isso nos consolida na perspectiva de alcançarmos a última condição que Emmanuel elenca, enquanto presente dos céus, se a gente decide seguir o Evangelho, que é a glória de servir. Que são duas palavras que, quando a gente faz o escrutínio do Velho Testamento, elas estão muito ligadas a Deus. E até mesmo no Novo, nas parábolas em que Jesus apresenta, Jesus mostra muito o reino dos céus como um espaço de serviço, de labor, e ele traz muito essa configuração, né, do trabalho. E pensar na glória do servir, como elenca Emmanuel, é justamente reconhecermos a grandiosidade e a profundidade da nossa relação com o Criador, que se traduz justamente nas instâncias anteriores, porque como traduz o nosso mestre, quando questionado de qual o mandamento maior, e ele busca a referência da Torá, porque essa fala já está na Torá, amarás a Deus sobre todas as coisas, só que ele dá um viés diferente. Ele aponta que este é o primeiro mandamento, e eis aqui o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus condiciona, então, que o amor a Deus, ele só se dá mediante o amor ao próximo. Porque não tem como eu amar a Deus sem amar o meu semelhante. E em amando ao nosso semelhante, nós estamos amando a Deus. E ele, portanto, traduz essa glória de servir, nessas palavras de Emmanuel, a nível de consolidar esse caminho que nós somos convidados a vivenciar. Nós estamos sob o sol da verdade. Nós estamos sob a guarda do Evangelho. E nós precisamos nos movimentar a nível de fazer valer todo esse investimento que parte do alto para nós. Paulo, ele lança uma frase, um pensamento a Timóteo. Isso está na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Paulo estava ali nos instantes finais, antes de ser condenado. E aí ele convoca que Timóteo vá visitá-lo. Ele até meio que diz que ficou sozinho, né, sem nenhum ali a ampará-lo, mas que Deus jamais desamparou.
e ele vai dizendo a Timóteo que ele pudesse saudar a Prisca e Áquila, que ele pudesse saudar os outros colaboradores que ali estavam a propósito de divulgar o evangelho, e ele convoca então Timóteo. Isso está precisamente em 2 Timóteo 4:21. Vem, mas vem antes do inverno. E é muito simbólica essa frase, porque apesar dela traduzir ali naquele instante algo de material, porque realmente estava nos instantes anteriores ao inverno, então Paulo solicita que Timóteo pudesse chegar antes desse período. Isso tem uma simbologia espiritual muito forte, porque se nós imaginamos o inverno físico, se nós reconhecemos e claro, pensando no contexto geográfico no qual Paulo estava inserido, o inverno, ele traduz muitas dificuldades. É um período onde a gente precisa de vestimentas mais pesadas, é um período onde o deslocamento não se faz de forma tão fácil, porque o gelo toma espaço em todo local. Então, naturalmente, é um período onde a gente precisa se esforçar muito mais para atingir o mesmo objetivo. E aí Paulo então diz a Timóteo, vem, mas vem antes do inverno. E de certa forma é o convite que Jesus nos faz, não só nesse instante, mas em todos os momentos da nossa caminhada. Vem, mas vem enquanto é primavera. Vem enquanto o teu coração está repleto de possibilidades, de júbilo, de felicidade. A gente não precisa esperar pelo inverno. A gente não precisa esperar pelo espinho na carne. A gente não precisa esperar pela dor. O convite é para agora. O convite é para o hoje. Diz Bezerra de Menezes, numa mensagem mediúnica através do Divaldo, uma mensagem que foi trazida por ocasião da reunião dos diretores da Federação Espírita do Paraná, pelos idos de 2012, mensagem esta que Bezerra intitula de Viver Jesus, a única alternativa. E Bezerra começa a mensagem dizendo para a gente o seguinte, já não vos digo amanhã, e ele repete essa mesma fala na mensagem da evangelização espírita. O evangelho de Jesus vos proclama, eia agora. Não é para o amanhã, não é para o depois, é para o hoje. É para a nossa contemporaneidade. E, claro, reconhecendo que nós precisamos fazer as coisas menores. Nós precisamos iniciar por aquilo que é de trato diário. Jesus também vai dizer, isto está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 26, se tu não dá conta daquilo que é mínimo, como poderás dar conta do grandioso? Então, a gente primeiro precisa começar com as coisas mínimas da vida, dando atenção aos cotidianos, às relações, ao trato, à cordialidade, ao pensamento. E por tabela, mediante a edificação das coisas pequenas, nós nos veremos fazendo maravilhas. Mas é preciso que comecemos. É preciso nos pormos em ação, em atitude, vivendo o evangelho por amor e por vontade, como diria João na sua epístola. Seguindo a esse mestre que está nos amparando em todos os instantes. Se toda essa fala, por algum motivo, nos deixou amedrontados, pela grandiosidade da proposta que é, não podemos negar, nós não devemos nos esquecer. Para tudo isso que precisamos fazer, dos céus, parte todo o suporte necessário para que a gente tenha êxito. Jesus conta, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a parábola da ovelha perdida. E ele diz, quem daqueles que tenha um aprisco com 100 ovelhas, e deste uma se afugente, não deixará as 99 em segurança, e irá em busca da uma que se faz perdida. E ele mesmo também salienta que assim é o reino dos céus. Então, se de alguma forma, em algum momento, dada a grandiosidade da vivência do Evangelho, dada a profundidade dessa mensagem renovadora, nós nos sentimos perdidos, jamais nos esqueçamos. Jesus está à nossa procura. Muita paz a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.